até a aula passada, nós tínhamos feito isso aqui, ó. Uma tela principal, que tinha o menu controles e dentro dele a gente abria a janela de contatos ou, através de um F12, também abria a janela de contatos. Aqui nós fizemos lá, né, por exemplo, nome, telefone, e-mail, e podia salvar. Ele dava lá a mensagem de dados salvos com sucesso, inseridos com sucesso, né? E o que mais acontecia? E aí esses dados estavam no banco de dados, né? Então, que são esses daqui que eu acabei de inserir, né? Os dados 2, certo? Então vamos só para recapitular. O excluir a gente ainda não fez. O botão salvar, ele era um salvar. Então, eu poderia utilizar ele tanto para inserir os dados, né? Aqui, ó, dados inseridos, como dados alterados com sucesso. Então, ele está servindo para as duas coisas. Então, vamos dizer assim, o salvar está todo completo, o novo está completo, e falta os dois botões, o excluir e o consultar, tá? E a gente está fechando por aqui, mas depois eu vou criar um botãozinho para fechar, só para vocês aprenderem como é que fecha clicando num botão. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos começar hoje a trabalhar com o botão consultar, tá? E aí, para consultar, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai criar uma tela de consulta. Então eu vou lá no Viewer e vou clicar com o botão direito, novo, e vou escolher um JFrame. Não vai ser JInternalFrame, porque eu vou abrir uma janela e eu quero que essa janela ela apareça em modo modal. O que é uma janela modal? É uma janela que não aceita que outra janela fique na frente dela. Já viu quando você clica em algum botão numa página web e aparece uma mensagem de texto e o resto da página fica meio transparente? Então você não consegue mais clicar em nada naquela página até você dar o OK naquele botãozinho, naquela janelinha. Então, essa mensagem, a gente fala que ela está em modo modal, porque você não consegue acessar o que está atrás dela enquanto não resolver ela. Então, assim que a gente vai fazer a nossa janela de consulta. Então, eu vou criar um form JFrame e eu vou chamar ele de FRM pesquisar. Vou chamar de pesquisar. FRM pesquisar. Vou mandar finalizar. E aí eu já vou começar a desenhar ele aqui, né? Então, tudo que for, que eu já tiver dado em outra aula, eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Então, a primeira coisa, eu vou definir layout, vou deixar com layout nulo, vou em propriedades, vou no title das propriedades e vou colocar aqui, ó, pesquisa de... vou colocar assim, tela de pesquisa. Tá? Vou deixar... deixa eu ver... Ó, o resizable, que é o redimensionamento dessa janela, eu vou desmarcar. Não vou deixar ela ser alterada. Fica do tamanho fixo, né? Fica do tamanho fixo. Mas tem que ser do tamanho que ela vai abrir. Sim.
Deixa eu ver se tem mais alguma propriedade. Ó, o Default Close Operation, o que é o Default Close Operation? Significa o seguinte, o que acontece quando essa janela fecha? Eu vou deixar aqui como Dispose. O que significa isso? Se eu deixar como Exit on Close, quando essa janela fechar, ela vai encerrar o programa. Então eu não quero isso, eu quero que quando ela fechar, só ela se encerre. Então eu vou deixar aqui como Dispose, ok? No Default Close Operation. Eu poderia, deixa eu ver se ficou. Eu poderia marcar esse cara aqui, ó, Always on Top. Isso aqui que faz com que essa janela fique modal. Tá? Então, ó, se eu marcar Always on Top, ela sempre vai estar na frente, tá? Então eu vou deixar marcado aqui. Mas ela não pode ser passada para trás, né? Caso você clique na outra tela. Se você clicar na tela de trás, ela não vai para a tela de trás não consegue vir para frente dela, isso. Deixa eu ver aqui. Tinha que ter feito isso aí na parte de contato, né? De mexer no contato. Então, mas aí o contato, ele está dentro da janela principal. Então essa tela de pesquisa ela vai ficar sempre por cima. Ó, só marcado aqui, né? Gerar código de redimensionamento, coisa e tal. E vou fechar. Primeira coisa, eu vou desenhar o que vai ficar no forno, tá? Olha só, eu criei uma label e um campo para pesquisar, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou procurar uma tabela. Essa tabela, eu vou alterar o nome dela e vou chamar de tabela. Beleza? E aí, eu não vou aproveitar isso aqui que está dentro da tabela, tá? Então eu vou em propriedades dessa tabela. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou clicar na tabela com o botão direito, vou em conteúdo da tabela e vou apagar essa galera toda aqui, ó. Tá vendo contagem de campos? Eu vou zerar para quando eu fechar aqui, ó, a minha tabela só ficar o contorno dela. Tá joia? Tranquilo? Beleza. Então, nós vamos pensar o seguinte. A tabela, ela é o conjunto de algumas classes aqui no Java, tá? Então, a tabela é o conjunto de quais classes? Ela é essa borda aqui que vocês estão vendo, né? Ela é uma variável do tipo JTable, tá? E aí a gente tem dentro desse JTable, nós temos linhas e colunas. Essas linhas e colunas, elas formam uma outra, elas vêm de uma outra classe que é chamada de Default Table Model. Então essa classe Default Table Model,
é a classe que faz as linhas e colunas da tabela, tá? E para eu criar um Default Table Model, eu preciso passar como parâmetro para esse Default Table Model um vetor de colunas. Então, esse vetor de colunas, na verdade, ele tem o nome do cabeçalho de cada coluna. Então, eu tenho que definir um vetor de string. Esse vetor de string, cada posição desse vetor é o nome de uma coluna. Então, para eu criar uma tabela, na verdade, eu estou trabalhando com 3 variáveis: o JTable, o Default Table Model e um vetor de string que eu vou chamar de colunas, tá? E a partir daí, quando eu faço esses 3 caras com o vetor de string, eu faço o Default Table Model. O Default Table Model eu adiciono um JTable e aí eu tenho uma tabela. A partir desse momento que eu tenho uma tabela formada, eu pouquíssimas vezes trabalho diretamente com a tabela. Geralmente eu vou trabalhar com o Default Table Model. O Default Table Model representa para mim o conteúdo da tabela. Então, se eu quiser adicionar dados na tabela, eu não vou adicionar no JTable, eu vou adicionar direto no Default Table Model. Tá certo? Então, esse Default Table Model, lembra, ele é o conteúdo da tabela. Tá? Então, se eu quiser adicionar uma linha na tabela, vai ser por ele. Se eu quiser pegar uma informação da tabela, vai ser por ele. Se eu quiser remover uma linha da tabela, vai ser por ele. Tá joia? E esse Default Table Model, ele também é formado por outras classes. Então, essas outras classes, basicamente, a gente vai aproveitar, quando a gente instanciar o Default Table Model, a gente vai aproveitar as que já estiverem dentro dele para trabalhar, certo? Então, como é que eu vou fazer? Olha, eu quero pesquisar pelo contato. Então, assim, eu vou assumir que eu preciso ter 2 colunas no contato. Uma que vai ser a chave primária do contato e a outra que vai ser o nome do contato, porque eu quero pesquisar pelo nome. Então, à medida que eu for digitando o nome do cara, eu quero que na tabela vá filtrando para aparecer só o nome da pessoa do contato que eu estou pesquisando. Então, Ednei, no caso dessa tela aí que você está fazendo agora, pesquisa para pesquisar o usuário. vai pesquisar o nome do contato, um contato pelo nome. Para ver se ele já existe. Não, vai pesquisar para eu consultar, para eu saber os dados dele. Vamos supor, eu quero o e-mail do fulano de tal. Eu vou e pesquiso o nome do cara. Então, vou lá em código, tá? Vou aumentar aqui, tá? E aí, de cara, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma string que eu vou chamar de colunas e eu já vou inicializar ela, tá? Então eu vou inicializar com o nome das 2 colunas, ó. Código e nome. Tá joia? Vou tirar esses 2 pontos aqui porque vai ficar feio depois. Então, ó, esse vetor colunas, na posição 0 eu estou atribuindo o texto código, e na posição 1 eu estou atribuindo o texto nome. Tá joia? Então, ela vai ser usada para eu instanciar o Default Table Model. Então, ó, eu vou criar uma variável do tipo Default Table Model, que eu vou chamar de dados. Tá joia? Então, esses dados aqui, ó, essa variável dados serão os dados que eu vou colocar posteriormente na tabela.
E eu vou precisar dessas colunas para eu acabar de instanciar esse cara. Tá joia? Então eu criei as duas variáveis que eu vou usar. Tranquilo? Aí você criou dados para quê? Para eu colocar na tabela. Aí você acabou de distanciar o... Não, eu só criei a variável colunas, atribuí valor para ela, e a variável dados eu criei, mas não instanciei ainda. Beleza. Eu vou lá na minha tela, ó, cliquei na tabela, botão direito na tabela e vou em propriedades. Beleza? Dentro de propriedades, tá vendo aqui, olha, eu tenho vários momentos aqui, ó, que eu posso adicionar código. Tá vendo? Então, olha só, eu tenho aqui um código de pós-criação. Então, quando a tela, essa janela, ela for criada, ela vai montar todos os componentes dela, inclusive a tabela. Então, ó, após a criação da tabela, eu posso colocar um código meu aqui dentro. Que esse código vai ficar lá dentro da área cinza, a área que eu não consigo editar. Eu só consigo editar por aqui. Tá joia? Então, olha só o que eu vou fazer nesse código aqui. Eu vou montar a minha tabela. Então, eu vou fazer aqui, ó, dados, ó, igual a new default table model. E aí, olha lá o que ele pede para mim, ó. Ele pede um vetor de objeto e um int, né? Então, eu vou fazer esse cara aqui. O que é meu vetor de objeto? Colunas. Que aí ele vai montar para mim a coluna código e a coluna nome. E esse outro cara aqui, que é um int, ele significa o seguinte: quando essa tabela for criada, com quantas linhas eu quero que apareça nela? Então eu vou dizer que eu quero 0 linhas. Tá certo? Então essa tabela tem 0 linhas. E aí agora eu vou dizer que esse dados é o default table model da tabela. Então eu vou colocar aqui, ó, tabela ponto set acho que é set model. E aí eu vou dizer que dados é o default table model dessa tabela. Tá certo? Então eu fiz na mão o conteúdo da minha tabela, tá? Tá lá, deu ok, fechei. Ela não aparece nada aqui. Então, por hora, o que eu vou fazer? O que você botou depois do tabela model? Set model, só coloquei dados dentro dele. Então, o que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou dar um clique com o botão direito aqui, vou em propriedades, só para eu definir essa tabela como a tela padrão para iniciar o meu projeto, tá? Só para que toda vez que eu der um play, eu consiga ver como é que está essa janela. Mas você vai desfazer isso aí? Depois eu vou desfazer. Tá? Deixa eu só... Então eu vou deixar um pouco aqui, ó, na tabela, para vocês conseguirem ver. Ó, essa janelinha que apareceu aqui é modal, tá vendo? Olha lá, ó. Eu não consigo clicar na que está atrás. Tá vendo? Então vai dar esse mesmo efeito.
Tranquilo? Foi? Galera, olha só, eu acho, olha só, foi mal aí. Eu falei para vocês programarem isso aqui, né? Mas eu mandei programar no lugar errado. Olha, botão direito, personalizar código. Foi mal, a gente foi para o lado errado. Ó. Nós clicamos aqui, botão direito, propriedades e viemos aqui, ó, código de pós-criação. Não faço isso não, ó, botão direito, personalizar código. Tá? Foi mal. Faz tempo. É, na tabela. Mas é para deletar aqui? Pode deletar aqui. E aí, ó, o código default tá aqui, ó. Tá vendo? O código default dela tá aqui. Então, esse cara aqui, a gente também não consegue apagar. Agora consegue. Se eu deixar ele em código default, ele fica aqui, ó, tá vendo? Mas se eu mudar aqui, ó, para propriedade personalizada, eu consigo apagar esse cara. Então aí eu consigo fazer isso aqui, ó. Colar aquele código meu aqui, ó. Beleza? E aí vejam que a tabela, a própria tabela, ele já criou para a gente, ó, um JScrew Panel, que é uma barra de rolagem. Então, ela tem mais elementos aí que a gente vai usando ao longo do tempo, tá? Aí a gente tem o quê? E o default é o nome, é colunas. Aí no caso a gente está dizendo que a gente vai ter a coluna ID e nome. Isso. Aí zero, o que é zero? Zero é porque ela começa com 0 linhas. Ela só começa com o header da coluna. Mas no caso ela vai executar esse comando aí depois para fazer tudo? Não, aí depois a gente ainda vai ter que fazer os comandos para conectar no banco, para trazer os dados, tá? Beleza aqui? Ó, dei ok. Se eu der um play aqui, olha como é que está aparecendo. Tá vendo? Já está aparecendo assim. Tá beleza? Então aqui, ó. Só que tem um problema. Veja bem. A gente vai ter que resolver vários problemas aqui. Primeiro que, galera, dá uma parada aí para vocês verem, que aí depois a gente vai programando para vocês entenderem. Ó, primeiro que, quando eu vou pegar os dados da tabela, eu pego por posição. Então, eu pego o dado de uma determinada linha na posição 0. Quer dizer, posição 0 é esse cara aqui, ó. Eu pego o dado de uma linha, determinada linha, na posição 1. Então, 1 é esse cara aqui, certo? Só que olha, por hora, olha o que o usuário pode fazer, ó. Se ele clicar aqui, ele faz isso. Tá certo? Então, quem que passou a ser o 0? A coluna nome. Então, imagina que eu quero buscar os dados de um contato. Eu vou pegar, para buscar os dados daquele contato, eu vou buscar pela chave primária. Então, a minha codificação, o meu programa, vai estar dizendo para eu pegar a chave primária na coluna 0. Se o usuário mexer, esse cara aqui o nome virou a coluna 0. Entendeu a jogada? Então aí vai dar erro no meu programa. Tá? Então isso é um problema que a gente tem que resolver. Outro problema é que ele dividiu as colunas nome e código com o mesmo tamanho. Então a gente podia fazer isso aqui, ó. Certo? Para dar para ver o nome, tipo assim, mais parte do nome da pessoa. Tranquilo? Então, essas duas coisas a gente vai ter que ver. E olha só, voltando aqui, só para vocês verem também, olha, se eu tivesse colocado aqui, ó, 10, tá vendo? Naquele outro parâmetro. Se eu tivesse colocado 10,
ia acontecer isso aqui, ó. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar lá, ó, em personalizar código e vou continuar mexendo nas propriedades da tabela. Então eu vou fazer o seguinte, ó, tabela.set reordem. Tabela.get table header set reordering allowed. Vou colocar lá como false. Então, o que isso vai fazer? Olha só, eu peguei da tabela, eu peguei o get table header. Então, o que é o table header? É o cabeçalho da tabela, tá certo? Que está dentro do meu table model. Então eu peguei esse cabeçalho e coloquei para ele, ó, reordenação é permitida? Eu estou colocando false. Então o usuário agora ele não pode alterar a ordem das colunas, beleza? Aí vou mexer em outro parâmetro lá. Olha o que eu fiz agora. Eu peguei aqui, ó, tabela.getTableHeader, peguei o modelo de dados da tabela. Dentro desse modelo de dados da tabela, eu peguei o modelo de colunas, getColumnModel, e aí dentro do modelo de colunas eu peguei a coluna 0, tá? E aí eu estou colocando aqui, ó, setPreferredWidth. Ou seja, eu estou setando qual é a largura que eu quero a coluna 0. Beleza? Então, eu coloquei a coluna 0 com 50 pixels. Não sei se vai estar num tamanho bom, mas eu chutei lá 50 pixels. Tranquilo? Caraca, ele vai pegar aquela peça. O 0 é o ID, né? É ID. Ó, por enquanto, deixa eu ver como é que está a nossa tabela. Olha só, por enquanto ela não modificou, tá vendo? Por quê? Porque eu tenho que dizer qual é a largura aqui do nome. Então eu volto lá e aí vou pegar esse cara aqui, ó, vou copiar ele, colar embaixo e eu vou colocar aqui, ó, só que agora para a coluna 1 e vou colocar aqui, sei lá, 250 pixels. E vou ter que novamente testar. Olha lá, testei. Olha lá, ficou certinho agora do jeito que eu quero. E ó, mesmo que eu clique aqui, ó, eu não consigo alterar. Tá vendo? Eu quero que quando essa tela abra, ela já liste para mim todos os contatos. Beleza? Então, olha só, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, olha, vou no código fonte, vou arrastar lá para baixo e aqui eu vou começar a programar.
Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Public void listar, não, buscar, vou chamar de buscar contato. Buscar contatos. E vou pedir aqui, nesse buscar contatos, não vou pedir nada como parâmetro. Então, ó, controle de contato, C, contato, não, esse é o C contato, é o controle de contato. Ó, o contatos vai receber C contato ponto tem que dar um contra espaço. Eu tô dando, tem? Dá outro. Olha lá, no meu controle de contato, eu ainda não tenho o método que faz a busca, tá vendo? Poxa, eu pensei que a gente já tinha. Então nós vamos ter que fazer lá no controle de contato o método que faz a busca de contatos. O que apareceu, João? Dá outro ponto de Não foi nada. Vou chamar aqui o método buscar por nome. E vou passar o txt pesquisar.text como parâmetro. .getText, né? Tá? A gente não tem esse buscar por nome, ele vai dar erro, então eu vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui e vou mandar criar o método. Bom, vamos lá então, ó. Cliquei aqui, ó. Cliquei aqui, vou mandar, ó, vou mandar criar o método. Ele criou o método, agora eu vou segurar o Ctrl e vou clicar na chamada do método para eu ir lá programar. Então, ó lá, já estou na outra classe, tá? Bom, vamos começar aqui. String SQL. Ó, a parte que vocês já sabem, eu vou fazer rápido, tá? Bom, fiz o SQL. Aqui eu abri a aspa para colocar o nome e aqui eu fechei. Bom, então olha só. Aqui na variável rs vai estar o retorno dos dados que vieram no banco de dados. Então, ó lá, eu fiz o select, código, nome, e-mail, telefone, da tabela contato, onde o nome, like, o nome que for passado. Então, ainda vou colocar aqui, olha, um percent, tá? Que vai fazer o seguinte, se eu digitar A, ele vai pegar todos os nomes que começam com a letra A. Se eu digitar AU, ele vai pegar todos os contatos que começam com AU. Tá? Ordenado pelo nome. Bom, peguei a conexão, joguei aqui,
O statement é a variável que vai levar o SQL para o banco de dados para retornar. Então eu mandei ele criar um statement e mandei ele executar esse statement, executar a consulta SQL lá no banco, trazendo os resultados para essa variável RS, que é o meu result set. Agora, como o meu método devolve uma lista de contatos, eu vou navegar por esse result set. Então eu vou fazer aqui, olha. Primeiro eu tenho que criar um contato, né? Ó, contato. E eu tenho que criar também a variável, que é esse arraylist, que é a variável que eu vou devolver, tá? Então eu vou criar essa variável, ó. Beleza, agora eu vou navegar nesse arraylist. Então, ó. Enquanto eu tiver um próximo item trazido do banco, eu vou fazer esse loop aqui. Então, agora eu faço, ó, contato igual a new contato. E agora eu vou pegar os dados do banco e vou jogar nesse contato. Então, a primeira coisa, olha, contato, ponto, set código, né? Vai receber quem? RS, que é o result set, ponto, get int. Eu vou pegar um int na posição code. Beleza. Depois eu vou fazer, ó, contato ponto set nome. Vou pegar o rs ponto get string, porque o nome é na posição string, na posição nome. Depois, código, nome, e-mail e telefone. Então, após ter pego todos os dados do contato, né, que estava numa linha do banco, eu pego e adiciono esses dados no arraylist de contatos. Então, olha lá, contatos ponto add contato. Então, adicionei, e aí quando eu sair do loop, eu devolvo todos esses contatos. Beleza, tá lá já. Eu botei 7 mais 2 vezes. Ah, aqui não é 76, 7 telefone. Valeu. Então é para ir lá no banco e trazer? Não, ó, eu fui no banco nessa linha aqui, na 93. Aí, todos os dados que ele trouxe estão nessa variável RS. Aí eu faço, enquanto tiver um próximo na RS, uma próxima linha na RS, eu instancio um novo contato e seto os parâmetros dele, as propriedades. Então vamos lá. Agora, olha só, se eu der play aqui, olha o que vai acontecer. Por hora, nada. Tá vendo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse cara, na hora que ele abrir, ele pegar e chamar o método que faz a busca.
porque enquanto eu não fizer isso, não vai acontecer nada. Então eu volto aqui para o meu código-fonte e faço o seguinte, ó, vou lá em cima, tá vendo aqui, olha, no FRM pesquisar, nesse método, depois de init components, eu chamo o método aqui, ó, que faz o buscar contatos. Ou seja, aí, no caso, tipo, depois de iniciar todos os componentes da tela. Aí ele executa para buscar lá no Zap. Isso. Beleza. Olha lá, ele está buscando tudo certinho lá. Tá vendo? Olha lá, buscou os dois que eu tenho. Beleza, retornou. Só que aí, olha só a situação. Ainda não está acontecendo nada. Por quê? Porque nós paramos o método buscar contatos pela metade, tá? Então agora, o que está faltando? Ó, o meu método buscar contatos, ele instanciou o controle, criou uma lista de contatos, mandou buscar esses contatos no banco de dados pelo nome. Tá, beleza. E agora? Agora está faltando eu pegar e jogar esses dados na tela, que é o que eu ainda não fiz. Eu não adicionei esses dados na tabela. Então, para que aconteça alguma coisa, eu preciso adicionar esses dados na tabela. Então, o que eu preciso fazer? Olha só, a minha tabela, ela não foi criada baseada nesse cara aqui, ó, nessas colunas. Então, a minha tabela é um vetor de quantas colunas? 2, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Ó, string, linha, igual, criei aqui um vetor chamado linha, que tem 2 posições, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer contatos todinho para pegar cada código e nome, jogar nessa linha, para eu pegar a linha e jogar na tabela. Então, olha lá. Ó, fiz o for each. E aí eu vou pegar, cada linha está na variável C agora. Então eu vou fazer, ó, linha na posição 0, recebe c.get, get código. E aí eu vou concatenar com espaço, porque esse cara é int. E linha na posição 1, recebe c.get nome. Beleza. Então agora eu joguei o código nome no meu vetor de linha. E aí sim eu consigo adicionar essa linha na tabela. Só que eu não adiciono na tabela, eu adiciono no meu default table model. Então, olha lá, dados.add row. Olha lá, ele pede um objeto, um vetor de objeto, que vai ser linha. Aí ele vai adicionando na linha. E aí, ó, tá lá. Eu preciso, então, eu vou fazer uma parada que vai gerar um problema. E aí a gente vai ter que arrumar esse problema, tá? Olha só, eu preciso fazer o quê? Eu preciso que, à medida que o usuário for digitando o nome que ele quer procurar aqui, eu preciso que essa tabela vá filtrando o nome. Tá beleza? Então, olha só o que eu vou fazer. Botão direito no TXT pesquisar, tá? Botão direito nele. Eventos.
beleza? Dentro de eventos eu vou escolher Key Released, beleza? Key Released, ok? Foi todo mundo? Então, olha lá, Key Released. O que eu vou chamar nesse Key Released? Ó, eu vou chamar o buscar contatos. Só. Beleza, olha aqui o que vai acontecer agora. Ó, se eu pegar e digitar E, ó, E, olha lá, apareceu mais um Ednei lá. Se eu apagar, vai aparecer mais uma dupla lá de 1 e 2. Olha lá, 1 e 2. Por que está acontecendo isso? Porque eu estou indo no banco, pesquisando de novo e trazendo para a tabela. Então, cada vez que eu vou no banco, pesquiso e trago os dados para a tabela, eu tenho que fazer um passo antes disso, que é limpar a tabela. Por quê? Porque cada vez que eu digito alguma coisa, ó, TR lá. Cada vez que eu digito alguma coisa, eu estou indo no banco, fazendo a pesquisa pelo nome e trazendo os dados para a tabela. Só que eu não estou limpando a tabela antes de trazer os dados para ela. Então, ele só está acumulando dados na tabela. Então, eu tenho que fazer aqui, olha. Eu tenho que fazer aqui, antes de eu fazer esse cara aqui, ó, esse for, eu tenho que fazer aqui, ó, vou chamar aqui, ó, de limpar tabela. Então, lá, tá dando erro, porque o método ainda não existe. Eu vou mandar criar o método e vou para ele. Olha lá, tá lá, limpar a tabela. O que eu vou fazer no limpar a tabela? Eu vou ter que fazer um loop para ir removendo todos os elementos da tabela. Bom, qual que é o meu problema aqui? A tabela, ela funciona nas colunas como um vetor. E nas linhas, ela também funciona como um vetor. Então, por exemplo, se a minha tabela tem 10 elementos, ela vai de 0 a 9. 10 linhas, ela vai de 0 a 9. Só que assim, se eu apagar a linha 0, o que vai acontecer? A linha 1 vira linha 0. A linha 2 vira linha 1. E assim sucessivamente. Então, quando eu começo um loop, eu não posso fazer um loop igual a gente faz quando está aprendendo a programar. Para um i de 0 a 9, faça. Não posso fazer isso. Por quê? Ele apagou a linha 0, o topo do loop vai ser 8. Ele apagou a linha 1, o topo do loop vai ser 7. Ele apagou a 2, vai ser 6. A 3 vai ser 5. A 4 vai ser 4. Quando ele tentar apagar a linha 5, ela não existe mais. Então vai dar um erro chamado Index Out of Bound Exception. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse loop e sempre apagar a linha 0. Tá? Então olha lá, o que eu vou fazer aqui, ó? Int tamanho igual a tabela.get row count. Olha lá, o get row count vai me dizer quantas linhas tem a minha tabela. Tá? Ele conta o número de linhas. E aí eu vou fazer assim, ó, para um int i igual a 0, enquanto o i for menor do que o tamanho da tabela, incrementando o i de 1 em 1, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer, ó, dados
ponto remove row e vou passar o índice da linha que eu quero remover. Sempre vai ser a linha 0, não pode ser o i, porque se eu for tentar remover o i, vai dar erro. E agora sim, ó, se eu der um play, o que vai acontecer? Meus dados estão lá. Então, ó, se eu digitar olha lá, ele limpou, escreveu de novo. Se eu apagar o ele busca todo mundo. Você acha que, tipo, quando você tem uma tabela com vários, milhões, assim, ele vai filtrando. Então, olha lá, ó. Tá vendo? Se eu digitar uma coisa que não existe, não aparece nada. Ó. Então agora ele já está buscando. O que é que me falta agora? Falta eu fazer o seguinte, ó. Eu clicar aqui e os dados aparecer lá no formulário de contato. Tá beleza? Então, olha o que está faltando para mim. Está faltando duas coisas. Primeiro, eu chamar essa tela aqui de dentro do formulário de contato. E segundo, quando eu clicar em alguma linha aqui, ó, todos os dados aparecerem lá no formulário de contato. Então eu vou lá no meu form contato, ó, eu vou fazer o meu form contato ser o formulário inicial de novo do meu projeto. Que eu só mudei para a gente poder agilizar o desenvolvimento. Então agora ele é o principal novamente, e agora eu vou fazer o que nele? Ó? Eu vou criar aqui dentro dele, a minha variável da classe. Eu vou criar dentro dele a variável da classe que vai ser a minha tela. Ó, frm pesquisar, vou chamar de frm pesquisar. E aí, o que eu faço? Ó, dentro do consultar, dentro do meu método consultar, eu vou fazer o seguinte, ó. frm pesquisar igual a new frm pesquisar ponto set visible true e acabou. Então agora, ó, olha o efeito que isso vai dar. Ó. Entrei, ó, mandei consultar, ele apareceu a janela aqui, ó. Agora o que está faltando? Está faltando eu clicar aqui e esses dados desse contato virem todos para cá. É isso que está faltando. Tá certo? Então, vamos fazer isso. Como é que eu vou fazer? Olha só, eu tenho uma pequena solução. Preste bem atenção. Quando eu tenho a janela, como eu tenho a janela de contato chamando a janela de pesquisa, galera, presta atenção aí, porque senão vocês vão boiar. Como eu tenho a janela de contato que chama a janela de pesquisa, contato cria pesquisa. Então, o contato é pai da pesquisa. O contato consegue acessar tudo de dentro da pesquisa. Por quê? Porque tem uma variável aqui dentro que é do tipo desse cara. Então, foi ela que criou ele. Só que pesquisa não consegue acessar nada dentro de contato. Não tem visibilidade. Porque a pesquisa foi aberta pelo contato. Então, não tem visibilidade. Certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro de contato
Os campos de contato eu vou colocar como público e estático. Para quê? Para que dentro da janela de pesquisa eu consiga acessar esses campos sem precisar instanciar a tela de pesquisa. Tá certo? Então olha lá, o que nós vamos fazer, ó. Selecionei aqui, ó, botão direito, propriedades. Eu vou aqui em código e vou mudar aqui, ó, modificadores da variável. Vou mudar aqui, ó, de private, vou colocar public e estático. Vou fazer isso para todas. Público estático. Ó, acompanha aí, ó. Beleza. Agora, todos esses 4 campos estão acessíveis pela janela de pesquisa. Tá certo? Então agora, olha só, o que nós vamos fazer? Na janela de pesquisa, eu quero fazer o seguinte, eu vou colocar um evento na tabela. Qual evento que eu vou colocar na tabela? Eu vou colocar um evento de clique na tabela. Porque quando clicar na tabela, eu quero buscar os dados daquele contato e preencher a tela de contato. Tá beleza? Tranquilo? Então, olha, o que eu vou fazer aqui, ó? Botão direito, eventos, olha lá, mouse released. Tá? É o mouse released. Quando você clica, na hora que você está soltando o botão do mouse, você está fazendo o evento de mouse released. Isso aí é porque, o que acontece? Se você deixar no evento de clique, se o usuário clicar errado, ele não tem a opção de desfazer. Então já viu que quando você clica num botão que você desiste de clicar, é só você manter o mouse pressionado, arrastar para fora do botão e aí você solta o clique que não acontece nada. Tá, ó, por exemplo aqui, ó, cliquei, ele já foi, mas se eu clicar aqui, ó, vamos lá, cliquei, desisti, eu arrasto e ó, soltei aqui, não aconteceu nada. Agora, se eu clicar, ó, tá clicado. Na hora que eu solto o clique, é que ele executa a ação, tá certo? Então a gente vai fazer aqui no mouse released, ó, botão direito, eventos, mouse released. O que eu vou fazer no mouse released? Eu vou chamar o botão, o método que vai preencher contato. Então eu só vou chamar aqui, ó, preenche contato. Beleza? Esse método não existe, então eu vou clicar aqui, ó, para ele ser criado. Por que eu não programei direto aqui? Porque depois nós vamos fazer a mesma coisa para outros eventos, porque eu quero poder andar com as setas de movimentação. Eu quero poder andar com as setas de movimentação pela tabela e toda hora ele atualizar a tela lá para mim, tá? Então, ó, vamos lá no preencher contato. O que é que eu vou fazer, ó? Ó, controle de contato, C contato, igual a new, controle de contato. E aí eu vou fazer, ó, contato, igual a C contato, ponto, eu não tenho o método buscar por código. Tá vendo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no controle do contato, vou aproveitar esse método aqui, ó, que foi para buscar um monte de gente, e vou criar o método aqui, ó, buscar por chave. E aí eu vou passar aqui, ó, a chave. Ou vou deixar aqui, ó, o código, tá?
E aí, ó, select código, nome, e-mail, telefone, from contato, where, code, aí, ó, igual, aí agora eu tiro a aspa, né? Porque esse campo aqui é um campo de número, então não tem a aspa, não tem isso aqui, e também não vai ter o order by, porque eu vou trazer só um, então eu não preciso ordenar. Beleza lá? Meu SQL ficou menor. E aí, aqui também eu não volto um array list, eu volto só um contato. Beleza? E aí agora, ó, eu também não preciso desse array list, porque eu não retorno mais array list. E esse while vira para mim um if. E aí aqui, se entrar nesse if, eu faço um return contato. E aqui fora, eu não faço mais nada. Pronto, transformei de um método para outro. Ó, ponto, ó, buscar por chave. Tá vendo? Aí, o buscar por chave, eu tenho que passar o código. Beleza, como é que eu acho o código? Bom, o código eu vou achar pegando esse código da tela. Então, ó, string da tabela. Código recebe dados, ponto, get value at. Tá? Get value at. O que esse get value at faz? Ele pega um dado de uma determinada célula da tabela. E para eu pegar o dado dessa determinada célula, eu tenho que passar linha e coluna. Então, olha lá, ó, quando eu faço um get value at, ele pede dois parâmetros. Um parâmetro é linha e o outro é coluna. Então, que eu tenho que fazer? Eu acho, aqui ó, eu acho que é linha e coluna, tá? Então a coluna, a gente já sabe que é a coluna 0, certo? Porque a coluna 0 é a coluna que está o código. Mas e a linha? Qual que é? Então eu vou pegar aqui, eu acho que é tabela.get selected row. Deixa eu ver o que ele está. Ah, acho que aqui eu ainda tem que colocar um ponto to string. Isso aí. Ponto to string. Então, ó, eu descubro a linha por esse método aqui, ó. Eu pego da tabela o selected row. Então ele pega a linha selecionada e a coluna, eu já sei que é a coluna 0, porque a coluna 0 é a que eu defini para mostrar a chave primária. É por causa disso aqui que eu não posso deixar o usuário trocar as colunas de lugar, porque senão eu passo a não saber onde está a coluna da chave primária, e aí eu não pego ela certinho. Então, olha lá, o que eu fiz? Eu peguei o valor da chave primária, joguei aqui no código e disse que essa variável contato, ela recebe o contato que vier nesse método buscar por nome, por chave. Bom, agora eu tenho que pegar os dados desse contato e jogar lá na tela de contato. Como é que eu faço? Bom, como a minha tela de contato, eu deixei os campos de texto todos como público e estático, como é que eu acesso uma variável que é pública e estática? Eu coloco o nome da classe onde essa variável está, ponto, o nome da variável. Então eu começo, ó, frm contato, que é o nome da classe, ponto, txt código, que é o nome da variável, ponto set código. E aí eu pego, ó, contato.get código, vou concatenar ainda com espaço para transformar para string.
E aí eu continuo, ó, FRM contato, ponto. E aí a gente conseguiu fazer. Ó, vamos ver se o resultado foi. Ó, mandei consultar. Apareceu aqui, ó. Olha lá. Foi direitinho. Agora, olha só. Ele tá, olha só. Ele tá fazendo, dá uma olhada lá. Ele tá fazendo só quando eu clico, tá vendo? Mas se eu movimentar aqui, ó, não faz. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero também que se eu mexer nas setas de movimentação, que os dados venham para lá. Tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou na própria table, né? Botão direito, eventos. Eu vou no evento nela de Key Released. Evento de Key Released da table. Tá? Dentro da table, né? Evento de Key Released. Eu vou pegar nessa table e vou chamar, ó, dentro do Key Released, eu vou chamar o preenche contato. Só. Aí agora, o que é que vai acontecer, ó? Quando eu busco, eu posso fazer o seguinte, ó. Vou dar um tab. Olha lá. Quando eu mexo com as setas de movimentação, sem mexer com o mouse, os dados também vão para lá. Tá certo? E agora, eu ainda quero fazer mais uma outra coisa. Eu ainda quero fazer mais uma outra coisa, que é isso aqui, ó. Eu vou deixar aqui o seguinte, ó. Nesse TXT pesquisar, nós temos o evento de Key Released. Então, eu vou aqui, ó, nesse Key Released, que tá só o buscar contatos, eu vou fazer o seguinte, olha, vou chamar aqui de verifica saída e vou colocar aqui. O que eu fiz, ó? Eu chamei aqui um verifica saída, tá? Tá vendo que, olha só, quando esse TXT pesquisar key release é chamado, o Java passa para ele um evento que é uma variável da classe keyEvent, tá certo? Ele é um evento de teclado, porque é no key released do teclado. Então, essa variável de evento, ela é a EVT. Então, eu estou chamando o método aqui, ó, verifica saída, e estou passando essa variável, EVT. Tá? Então, olha lá, eu vou mandar criar o método e vou lá para programar ele. Beleza? Eu vou programar o método. Bom, olha o que a gente vai programar. Cada tecla que você digita no teclado, o que essa tecla tem? Ela tem um código ASCII, tá? Que ele se traduz em um número que corresponde à tecla que você digitou. Então, se você precisa saber qual tecla que o usuário digitou, você pode pegar na tabela ASCII e ver qual é o key code, qual é o código daquela tecla. Bom, primeiro, eu não sei qual é o código de tecla nenhuma. Então, eu preciso descobrir. O que eu quero fazer? Eu quero programar para que, se o usuário digitar um ESC,
a tela de pesquisa feche. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar e vou mandar uma JOption pane, ó, ponto show message dialog. Para fechar a tela caso ele aperte o ESC. Mas primeiro eu preciso descobrir qual é o código do ESC. Eu não sei. Então, ó, então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Ó, vou fazer o procedimento normal lá. Ó, mandei consultar. Vou arrastar até a tela aqui, ó, e vou digitar aqui, ó, ESC. Digitei ESC, olha o que ele apareceu para mim. 27. Então, o código ASCII para o ESC é 27. Ok? Então, assim que eu descobri qual é o código ASCII que eu quero programar. Então, ó, fechei. Então, agora, essa JOption pane não me serve para nada. Posso remover ela. Ela só serviu para eu pesquisar que era 27. Então, eu vou fazer assim, ó. Se evt.get keycode for igual a 27, o que eu vou fazer? Dispose. Eu vou dar um dispose na tela. Então, ó, fechei, ó, salvei, vou dar um play. Ó, mandei consultar. Olha lá, estou digitando qualquer coisa. Beleza, lá. Tá fazendo a pesquisa lá. Ó, vou dar um ESC. Fechou a tela. Tranquilo? Só que, olha a situação. Se eu estiver aqui, ó, tá vendo? Eu cliquei na tabela. Olha o que acontece, ó. Tô dando um ESC. Olha lá, não acontece nada. Tá vendo? Por quê? Porque o meu evento de ESC tá só na TXT pesquisar, não tá na tabela. Então, o que eu vou fazer? Olha lá. Dentro da tabela, botão direito, eventos, key, released. Eu vou colocar aqui, ó, verifica saída e vou passar o EVT. Aí agora sim, se eu fizer a mesma coisa, estando eu no campo TXT pesquisar, ó, dei um ESC e saiu. E agora eu tô aqui, ó, cliquei na tabela lá. O mouse está aqui, olha lá, ESC saiu, tá certo? Então agora eu realmente programei. E teve uma coisa que não me agradou aqui, que a gente vai ter que ver, ó. Olha lá, eu posso editar. Então nós vamos ter que resolver esse problema aqui, que é a edição da tabela. Eu não quero que possa editar essa tabela. Aí, para resolver esse problema, você só consegue resolver se você entender um pouquinho a mais de orientação a objeto. Como é que eu vou fazer para que essa tabela não possa ser editada? Gente, nesse momento, para vocês prestarem atenção, depois eu vou deixar vocês fazerem tranquilo, tá? Olha só o que eu vou ter que fazer. Ó, eu vou criar aqui um novo pacote
que eu vou chamar aqui de personalizado, tá? Criei um pacote só para eu criar a minha classe aqui. Então, dentro da minha classe do pacote personalizado, eu vou criar uma nova classe Java, tá beleza? Bom, essa classe Java eu vou chamar de meu default table model, beleza? Esse é o meu, ok? Mandei finalizar. Essa classe minha, que é o meu default table model, o que eu vou fazer com ela? Eu vou dizer que ela vai herdar de default table model. Então, ó, extends default table model. Faltou o U aqui, né? Ó, default table model. Então essa classe já herda de default table model, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu não sei o que está programado dentro de default table model. Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou se eu fizer algum construtor dessa classe aqui, ele vai sobrescrever o construtor da classe superior. Então eu não vou fazer. Só que, olha só, se eu clicar aqui, ó, se eu segurar o Ctrl e clicar aqui em Default Table Model, eu consigo ver a classe Default Table Model. Tá beleza? Tá tranquilo? Então eu estou dentro da classe Default Table Model do Java. Tá? Navegando por essa classe, eu tenho deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um método, ó, public boolean isCellEditable, que eu passo linha e coluna da célula. Então, esse método, por padrão, ele devolve para mim true. Por causa disso que se eu dou um duplo clique, qualquer célula passa a ser editável. Tá tranquilo? Então, olha o que eu vou fazer no meu default table model. Eu vou parar de falar meu, porque ficou muito estranho. Mas olha o que eu vou fazer nesse cara aqui. Eu vou sobrescrever o método isCellEditable. Então, em vez dessa classe minha usar o isCellEditable da classe Default Table Model, eu vou fazer o meu, ok? Então aqui, ó, public boolean isCellEditable, ó, isCellEditable int i, int, vou chamar aqui, ó, de linha e coluna, porque aí é o meu mesmo, eu posso melhorar, linha, coluna, beleza? Olha o que ele fez ali, ele não deu um erro? Por quê? Porque olha aqui, ó, adicionar, olha aqui, ó, adicionar a anotação overread. Ou seja, ele detectou que a classe Default Table Model tem um método com esse nome. Então eu tenho que fazer uma annotation ali, que esse cara é uma sobrescrita do método da outra classe. Então, ó, eu vou clicar aqui, ó. É boolean, não é bool não? É boolean. Botou bool aí? Porque é assim no C Sharp. Eu estou programando mais em C Sharp agora. Mas tá lá. O que eu vou fazer simplesmente? Ó, return false. É editável? Não. Beleza? Então, qualquer que seja a linha ou coluna, eu estou dizendo que não é editável. Tá tranquilo? Bom, vamos mudar então o nosso programa. Ó, vou lá
para minha tela de pesquisa e ao invés desse cara aqui, ó, dados, ser do tipo Default Table Model, ele vai ser do tipo meu Default Table Model. Tá beleza? Por quê? Porque o meu Default Table Model herda de Table Model, de Default Table Model. E aí, aqui na tela, no personalizar código, esse cara aqui, olha, vai ser do meu Default Table Model. Beleza? Ok. Agora eu dou um ok e já dou um play. O que vai acontecer aqui? Vamos lá, vamos ver se... Ah, deixa eu ver o que tá dando de errado aqui. Ah, tá, ele está mandando criar construtor. Eu já criei. Eu esqueci de criar o construtor aqui no meu Default Table Model, tá vendo? Então, ele criou o construtor aqui e eu só passo aqui, ó. Super. Beleza? Ó, ele criou o método construtor que o meu não tinha e eu só coloco, eu chamo o método construtor do Default Table Model de cima. Tá? Bom, vou ver aqui se não vai dar mais nenhum erro. Funcionou. Então vamos lá, ó. Mandei consultar. Vamos ver se vai rodar. Deixa eu ver, não rodou e eu já acho que eu sei qual que é o problema aqui. Não rodou. Aqui, ó, galera, eu tinha errado aqui, ó. Quando eu fiz o meu Default Table Model, isso aqui não ficou como string, tá? Um vetor de string, tá? Ele, na hora que eu mandei o próprio Java criar o método construtor, ele criou, mas não tinha deixado aqui, ó, o método construtor como vetor de string. Então, agora que ele ficou, eu dei um play. Aqui, ó, a tela está aberta, mandei abrir e abriu aqui, ó. Então, ó, agora, se eu der um duplo clique aqui, ó, tá vendo? Eu posso dar duplo clique em qualquer lugar que ele não deixa editar. Tá beleza? Então, vamos voltar aqui. Eu vou querer fazer uma outra coisa aqui na minha tabela. Esse aqui, o Default Table Model, eu posso fechar. Eu vou querer fazer o seguinte. Eu não vou deixar editar a coluna código, mas a coluna nome eu vou deixar editar. Então, ó, linha pode ser qualquer uma e eu vou fazer o seguinte, olha. Se a coluna for igual a 1, vou colocar aqui, ó, for diferente da coluna 0, se a coluna 1 for diferente da coluna 0, return true. E se não, se for a coluna 0, return false. Então, olha só o que vai acontecer aqui na minha tabela. Ó, se eu dou um duplo clique aqui, ó, no código, ele não deixa alterar, tá vendo? Ele não abre para edição. Agora, se eu dou um duplo clique aqui, ó, ele abre para edição. Tá vendo? Então, mais uma prova de que esse Default Table Model aqui, ó, o meu Default Table Model está funcionando. Porque aí eu verifiquei, se a coluna for diferente de 0, pode ser coluna 1, 2, 3, qualquer coluna. Se ela for diferente de 0, eu deixo editar. Mas se ela for a coluna 0, eu não deixo editar. Tá beleza? Então, assim, isso aqui não precisa, tá? Foi só para mostrar para vocês que a parada está funcionando. Bom, aí, a partir daí, a gente pode fazer na tela de contato o excluir. O excluir, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó. Controle de contato,
C contato igual a new controle de contato, e eu vou fazer assim, ó, C contato ponto excluir, eu tenho que passar um contato. Então olha lá, eu vou fazer, ó, contato igual a new contato, opa, e aí eu vou fazer aqui, ó, contato ponto set código recebe int ponto parse int não, é integer ponto parse int de txt código ponto get text, beleza? E aí eu pego e passo esse contato aqui para excluir, logo em seguida eu vou mandar a mensagem, ó. E aí depois eu só faço o limpar campos. Beleza. Então olha lá. Olha só a situação. Ó, consultei. Vou buscar a informação que eu quero. Vou mandar, ó, excluir. Aí ele deu uma mensagem aqui, ó, dados excluídos com sucesso. Agora, ó, se eu digitar alguma coisa aqui, ó, o outro sumiu, porque ele já não está mais no banco. Tá certo? E tá feito. Existe um aplicativo que tem tanto na Play Store quanto na Apple Store, chamado Organize. É Organize com 2 Es. Tá? Ele é um aplicativo para controle financeiro. Então, o que você faz nesse aplicativo? Você simplesmente informa para ele, ó, ganhei tanto, né? E você vai cadastrando o que você foi gastando. Então, ele vai organizando sua vida financeira. Então, por exemplo, se eu tiver uma conta para pagar no final do mês, eu posso fazer um lançamento nele, dizer, ó, eu tenho uma conta de, sei lá, conta de telefone para ser paga no dia 20. E aí eu lanço a conta, essa conta fica como não paga, e aí quando chegar dia 20, ele vai me avisar que, olha, tem essa conta aqui para pagar, e aí quando eu pagar a conta, eu marco ela para conta paga. E ele me mostra uma tela inicial com o meu saldo. Então eu posso criar contas nele que são contas recorrentes. Então, por exemplo, todo mês eu pago R$1.000 de aluguel. Eu não preciso ficar todo mês lembrando de cadastrar R$1.000. Eu digo que é uma conta recorrente, que todo mês tem. Aí ele me pede o dia do vencimento dessa conta. Aí vamos supor, eu coloco dia 10. Aí ele já faz lançamento para mim. Todo dia 10 tem aquela conta do aluguel. Além disso, ele faz uma categoria das contas. Então, tipo assim, eu tenho conta que e eu posso aumentar essas categorias. Por exemplo, conta com moradia, contas de saúde, contas de sei lá, passeio, conta de, sei lá, enfim, o que eu quiser, transporte, enfim. Bom, o que é o trabalho de vocês do bimestre? Vocês podem fazer até em dupla, tá? É fazer em Java um programa desktop que faça a mesma coisa que o Organize faz. Então vocês vão ter que baixar o Organize, aprender a mexer nele e fazer exatamente o que ele faz. Aí, ó, veja bem, não precisa fazer as seguintes coisas. Primeira coisa,
ele gera gráfico dos seus gastos. Não precisa fazer. Tá? Eu não quero que vocês se preocupem em gerar gráfico dos gastos. Por exemplo, foram tantos por cento com alimentação, tantos por cento com transporte, tantos por cento com saúde, com moradia. Não precisa. E ele gera uma etiqueta colorida, tá? Ele gera uma etiqueta colorida por tipo de gasto. Então, quando você vai adicionar uma conta, você informa qual é o tipo de gasto que você está tendo, se é transporte, se é alimentação, o que é, para ele posteriormente agrupar. Não precisa fazer isso, de se preocupar em colocar cor. Dá para colocar cor aqui no Java também, mas não precisa se preocupar em fazer isso. Eu quero o resto do programa inteiro feito. Então, por exemplo, eu quero ver, sei lá, março. Quando eu olhar para março, eu quero ver o lançamento de todas as contas que eu fiz. Pagas, não pagas, tudo. Eu quero pegar e poder lançar uma conta recorrente. Nele também eu posso fazer o seguinte: fui numa loja comprar um tênis, comprei o tênis de 6 vezes. Eu posso, aí foi 6 de R$200. Eu posso colocar que é uma conta recorrente por 6 meses. Então ele gera para mim, nos próximos 6 meses, o lançamento dos R$200 do tênis. Então tem conta recorrente nele que é infinita, e tem conta que ela é finita. Você diz quanto tempo você vai ficar pagando aquela prestação, tá? Então, não precisa gerar gráfico, não precisa fazer as etiquetas coloridas, e não precisa ter a mesma qualidade gráfica, assim, de estar bonito igual que eles fizeram. Eu quero a codificação. Então, ele tem que estar funcionando. Eu tenho que conseguir colocar os lançamentos, por exemplo, eu posso cadastrar o meu salário como uma conta a receber mensal. Então, todo mês, chegou a data, eu só confirmo lá, recebi o salário. E lembrando que nele tem contas positivas e contas negativas, né? Quando eu lanço uma conta positiva, é uma conta que eu estou recebendo dinheiro. Quando eu lanço uma conta negativa, é uma conta que eu estou pagando alguma coisa, né? Então, E isso tem que me dar a todo instante o saldo na tela. Então, tentem fazer as telas do programa de vocês parecida com a tela do Organize. Não precisa fazer o padrão de cores, não precisa nada. Mas assim, se abrir o programa, tenta fazer uma tela igual a deles. Tá? Aí, como é que lança o valor? Tem um botãozinho que é redondinho, que você clica nele para fazer um lançamento. Não precisa quebrar a cabeça para fazer um botão redondo no Java, porque vocês vão se enrolar para fazer. Então faz um botão quadradão mesmo, que é o padrão do Java, entendeu? Faz um botão lá, não precisa. Eu estou querendo dizer assim, os elementos de interface que são bonitinhos nele, não precisa fazer igual no Java, mas façam as telas iguais, sabe? Com os mesmos botões, as mesmas funcionalidades, tá joia? Então, vocês têm, provavelmente, hoje é dia 10, vocês têm 4 semanas para fazer. Em dupla. E, obviamente, com acesso ao banco de dados, né? Porque toda vez que você cadastrar uma conta, ela vai estar lá no banco de dados. Então, tem que modelar o banco, tem que criar o banco, ele tem que estar normalizado, tem que conectar no banco, tem que fazer todas as telas, todas as classes de model, view e controller. Eu vou cobrar que todas as classes estejam nos pacotes corretos. Eu vou cobrar tudo. Toda a matéria que foi dada em todas as aulas vai ser cobrada desse trabalho. Então, não é só assim, o meu trabalho funciona. Não vai ser suficiente para passar. Não vai ser. O meu trabalho funciona, só que eu criei todas as variáveis com letra maiúscula. Todos os métodos com letra maiúscula. Eu vou arrancar ponto. E cada vez que eu ver o erro, eu vou arrancar ponto de novo.
Tá? E se essas tiradas de ponta, cada vez que eu encontrar uma coisa errada, fizer você ir para a recuperação, você vai para a recuperação. E a recuperação é uma prova. Então, façam o trabalho com carinho. Assistam. Oi, prova no computador. Reassistam todas as videoaulas com carinho. Façam as coisas com carinho. Veja, valide para ver se está tudo certinho, se se as coisas estão funcionando direitinho, para você não chegar aqui achando que você vai passar de ano e na verdade você ficar de recuperação ou até reprovado. Então não faça isso.